Olá, gente! Hoje a nossa aula é sobre concordância verbal e concordar nada mais é do que você deixar os termos da sua frase combinando, digamos assim. Por exemplo, quando eu uso o sujeito no singular, o meu verbo ele também deve estar no singular. Então, essa relação de concordância verbal, eu tenho que prestar muita atenção em relação ao sujeito, onde ele está, se ele é simples ou composto. Por exemplo, quando eu falo em concordância verbal com o sujeito simples, o meu sujeito simples vindo antes ou depois do verbo, isso não altera em nada em relação à minha concordância. Por quê? Porque é uma regra geral. Eu tenho apenas um núcleo a ser analisado. Por exemplo, quando eu digo nós estamos bem, quem é o sujeito dessa frase? Nós. Nós está no singular ou no plural? Ah, está no plural. Então, estamos, eu uso esse verbo estamos, porque o meu sujeito ele está no plural. Mas, se o meu sujeito estivesse no singular, eu usaria o verbo também no singular. Por exemplo, eu estou bem. Eu falo estou singular porque eu também é singular. E se depois de um número percentual, a minha palavrinha seguinte, o meu substantivo, estiver no plural, aí o meu verbo também vai estar no plural, certo? Então, tem número percentual e tem depois disso um substantivo. Se o substantivo for singular, o meu verbo é singular. Se o substantivo for plural, o meu verbo também é plural, certo? E por fim, formado pelas expressões mais de, menos de, cerca de, indicando ideia de quantidade. O verbo concorda com o substantivo que se liga a essas expressões. Então, essa é a quinta regra a respeito da concordância verbal com o sujeito simples. Se eu tiver uma dessas expressões aqui, indicando a ideia de quantidade, o verbo concorda com o substantivo que está ligando aí na minha frase. Por exemplo, cerca de 40 pessoas, pessoas não é plural? Então, o meu verbo que vem seguinte a isso vai ser plural também. Cerca de 40 pessoas compareceram ao festival. Então, eu acredito que tenha dado para entender direitinho essa parte aqui. São regras específicas, casos isolados que acontecem de vez em quando e a gente precisa saber. Além da concordância com o sujeito simples, nós também temos a concordância com o sujeito composto. E aí nós também temos 5 regras específicas para desenrolar questões que venham a respeito desse conteúdo. Por exemplo, quando anteposto ao verbo, o verbo fica no plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Como assim? Se o sujeito vier antes do verbo, tanto faz eu concordar com o meu sujeito ou eu concordar com o ser que está mais próximo do meu verbo. Por exemplo, ontem viajou o filho e a filha. Por que eu falo viajou se eu tenho filho e filha, ó, sujeito composto? Porque eu estou concordando com o filho que está perto do verbo. Mas se eu digo ontem viajaram o filho e a filha, eu estou concordando com quem? Com os dois, com o sujeito composto. Então, tá errado falar assim? Não. Eu posso escolher se eu falo viajou o filho e a filha ou viajaram o filho e a filha. Eu tenho essa opção aí. Nenhum dos dois está errado, certo? Próxima. Depois do verbo, olha, se o meu sujeito vier após o verbo segue a regra geral, ou seja, vai para o plural, concordando com os dois núcleos. O filho e a filha viajaram. Por que viajaram? Porque eu estou usando a regra geral. Qual é a regra geral? O verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Quando eu falo em número, você precisa lembrar que é singular ou plural. Quando eu falo em pessoa, eu estou falando em primeira, segunda ou terceira pessoa. Formado por pessoas diferentes. Como assim por pessoas diferentes? Você vai ter que lembrar dos pronomes.
quando falar em pessoa. Então, se tiver em primeira pessoa, eu ou nós. Segunda pessoa, tu ou vós. E terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Então, eu tenho que ter ideia de que há uma ordem gradativa para isso. Sempre a pessoa mais importante é a primeira pessoa. Então, se na minha frase eu tenho a primeira pessoa, a segunda e a terceira, o meu verbo ele vai concordar com a primeira pessoa. Se eu tenho só a segunda e a terceira, o meu verbo vai concordar com a segunda. Se tiver sempre essas questões de professora, eu não sei quem é mais importante. É uma ordem gradativa, gente. Então, a primeira pessoa sempre é mais importante. Já tem seu nome, primeira. Na ausência da primeira, quem é mais importante? A segunda. Não é assim? Então, tem essa questão de saber quem é mais importante em quê. O verbo vai para o plural, concordando com a pessoa mais importante. Então, se eu digo, eu, tu e ele fizemos a tarefa, por que eu falo fizemos e não fizestes ou fizeram? Por que eu falo fizemos? Porque eu estou concordando com a primeira pessoa. Porque eu tenho na minha frase a primeira pessoa. Se não tivesse a primeira pessoa, eu concordaria com a segunda, certo? Porque é uma ordem, digamos que de hierarquia. Quem é mais importante que quem? E no caso, sempre a primeira pessoa é mais importante. A nossa próxima regra é núcleos dos sujeitos ligados por ou. Nós temos duas regrinhas dentro dessa aqui. Primeiro, se a ideia for expressa por alternância ou exclusão, o verbo fica no singular. Por exemplo, José ou Joaquim irá me substituir hoje. Ou é um ou é outro, certo? Eu estou dando alternativas. Então, se tem uma ideia de alternância, eu tenho que colocar o meu verbo no singular. Ou um ou outro. Se a conjunção indicar que se refere aos dois elementos, o verbo vai para o plural. Por exemplo, você ou seu irmão conseguirão resolver essa questão. Então, aqui eu não tenho uma exclusão, não estou excluindo. Eu estou apenas ligando os dois elementos, certo? Então, se eu estou só fazendo essa relação de ligação entre os dois elementos, eu uso o meu verbo no plural. Se eu estou fazendo a relação de exclusão ou de alternância, eu tenho o meu verbo no singular. Próxima regrinha e última. Núcleos do sujeito ligados por nem. Se a ação do predicado se repete para cada componente do sujeito, o verbo fica no singular. Então, se eu digo, nem José, nem Luiz conseguiu resolver a questão. Nem José conseguiu resolver, nem Luiz conseguiu resolver. Então, eu tenho aqui a mesma ação se repetindo para os dois elementos do meu sujeito, né? Os dois núcleos. Por isso, o meu verbo vai ficar singular, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido direitinho aí a nossa concordância verbal. Só recapitulando, a regra geral é você concordar o verbo com o sujeito, mas nós temos essas 10 exceções que eu li aqui para vocês e espero que isso ajude aí a você resolver as suas questões, tá bom? Até a próxima!